Uma topologia é um documento usado para descrever como uma rede está estruturada fisicamente. Essa descrição é geralmente feita através de diagramas, usando ícones e cores para ilustrar a disposição dos equipamentos e dos cabos da rede. Uma topologia ela pode ser lógica ou física, tá? Uma topologia lógica é a forma como o dispositivo final enxerga a rede. Já a topologia física, ela não está associada a nenhuma perspectiva e ela vai ilustrar então fielmente como os dispositivos estão dispostos na rede. O cenário aí do slide está apresentando uma topologia física. Perceba que todos os equipamentos estão exibidos no diagrama, incluindo a descrição de cada um dos dispositivos, tá? Algumas topologias elas vão até mais longe e colocam aí também o endereço IP de cada dispositivo, por exemplo, e até mesmo a velocidade de cada um dos enlaces aí usados na topologia, tá? Em contrapartida, uma topologia lógica ela ilustra apenas o que o dispositivo final enxerga da rede, tá? Por exemplo, para o laptop aí, os únicos equipamentos de rede que ele conhece são o AP, onde ele se conecta ali diretamente, e o servidor com quem ele está tentando se comunicar, tá? Todos os outros dispositivos intermediários não são conhecidos pelo laptop, por isso mesmo não são exibidos aí na topologia lógica. Perceba a diferença entre a topologia física e a topologia lógica conforme o laptop enxerga. É a mesma rede, tá? Os dois casos aqui são a mesma rede, só que aqui eu tenho uma topologia física que ilustra todos os equipamentos presentes na rede e a forma como eles estão conectados, e aqui eu só tenho a apresentação da visão que o usuário final tem da topologia da rede, ok? As topologias de rede elas são fundamentais durante o processo de troubleshooting, ou seja, durante a resolução de problemas de rede. Elas servem como um mapa que o engenheiro ali vai usar para saber quais dispositivos estão presentes na rede e como eles estão conectados uns aos outros, tá? A topologia física é a mais recomendada durante um processo de troubleshoot, tá? É com ela que você consegue saber como a rede realmente está estruturada fisicamente. A topologia lógica acaba ocultando muitos dispositivos intermediários e acaba não sendo fiel à visão real da topologia de rede. Ela prefere ser fiel à visão que o dispositivo final tem da rede, não como a rede realmente está estruturada. E por isso ela não é muito recomendada aí para os processos de troubleshoot. Dentro das topologias físicas, a gente encontra as topologias de base. Eu gosto de dizer que essas topologias de base elas são a sintaxe das topologias físicas, tá? As topologias de base elas nos mostram como nós podemos conectar os dispositivos em uma rede. Elas são a sintaxe das topologias de rede. A gente tem basicamente três modelos de topologias de base: barramento, anel e estrela. As topologias em barramento elas são caracterizadas pelo compartilhamento do mesmo link de dados. Todos os dispositivos são conectados em um único cabo compartilhado. Essa era a estrutura original das redes locais, tá? Quando os dispositivos eram conectados através dos hubs, por exemplo. Dentro de um hub havia um único circuito, um único cabo, ao qual todos os dispositivos ali se conectavam. Essa topologia era muito suscetível a colisões de sinais elétricos, que acabavam aí tornando a operação da rede praticamente inviável. As topologias em anel, elas também são formadas por um único meio físico compartilhado. Mas, diferentemente das topologias em barramento, os dispositivos aqui eles não são capazes de acessar o cabo compartilhado ao mesmo tempo. Para você enviar dados numa topologia em anel, você precisa estar de posse de um componente chamado token. Ok? Token. Esse token é como uma caixinha que fica circulando o anel constantemente. Sempre que um dispositivo quiser enviar dados a outro dispositivo na rede, ele deve esperar o token chegar até ele e caso o token esteja vazio, ele pode colocar ali os dados dentro do token para que eles possam ser transmitidos pelo meio físico. Tá? É assim que as topologias em anel funcionam.
Uma topologia, um cenário aí muito conhecido são as redes token high, né? Token high justamente porque eu tenho um anel com um token circulando por esse anel. As topologias em estrela, elas são as mais comuns hoje em dia, nas redes locais. Elas se caracterizam pela presença de um dispositivo centralizado, geralmente um switch, que são os dispositivos agregadores que a gente usa hoje em dia e que agregam aí todas essas conexões dos dispositivos finais. O problema com as topologias em estrela é a formação de um ponto único de falha, né? Por exemplo, se houver uma falha no switch, todos os dispositivos que estão conectados a esse switch vão ficar isolados, vão ficar sem acesso à rede. A gente consegue mitigar um pouco esse problema colocando redundância na nossa rede.